10h20, vamos seguir? E olha, vamos falar sobre o presidente Lula, porque nesse feriado teve um episódio do podcast Mano a Mano, Mano Brown, que conversou com o presidente Lula, gente. Inclusive, durante esse podcast, o presidente Lula defendeu essas medidas da equipe econômica para aumentar a arrecadação, incluindo o aumento do IOF. Olha, a entrevista ao podcast que foi publicada ontem, Lula avaliou que a elevação do tributo não tem nada demais. Será? E serve como compensação para evitar cortes em áreas como saúde, educação e obras públicas. Vamos ouvir o que disse o presidente. O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad faz com que o Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, para a gente poder fazer a compensação. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar, sabe, o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento. Então, se eu tiver que cortar 40 bilhões do orçamento de obras, de rua, para saúde, para educação, eu tenho que ter uma compensação. O IOF é um pouco para fazer essa compensação. Sabe? Então, nós estamos pegando os setores que ganham muito dinheiro, que pagam muito pouco. As BETs, nós estamos saindo de... eles pagam 12, nós queremos que paguem 18. Eles ganham bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Não querem pagar. As FATECs hoje são quase que uns bancos. Não querem pagar. Então essa briga nós temos que fazer, gente. Sabe, não dá pra gente ceder toda hora. Olha, nessa mesma entrevista, Lula reconhece, claro, o impacto negativo do esquema de fraudes no INSS e afirmou que os descontos indevidos tiveram início no governo Bolsonaro e que foi a gestão do presidente Lula que identificou as irregularidades. Bom, o que mais foi dito? Lula disse que quer ser candidato à reeleição em 2026 para derrotar a extrema-direita. Inclusive chegou a criticar a destruição das políticas públicas nos últimos anos e chegou até a mencionar eventuais nomes de governadores, entre eles o de Ratinho Júnior, que podem figurar como eventuais candidatos contra ele nas eleições do ano que vem. Vamos ouvir. Eu tenho dito para minha mulher e tenho dito para meus companheiros, eu não sou um candidato meu. Eu não sou um candidato meu. Eu quero ser candidato. Não. Eu não sou um candidato meu. Eu, se estiver no momento eleitoral com a saúde que eu estou hoje, com a vontade que eu estou hoje e com a disposição que eu tenho, tá? Eu serei candidato para ganhar as eleições. Que a extrema-direita está procurando adversário, está procurando. Eu vejo todo dia nome. Eu vejo Tarcísio, eu vejo Ratinho, eu vejo Caiado, eu vejo Zema, todo dia está procurando. Todo dia estou procurando. Não tem nenhum problema. Pode procurar candidato que eles quiserem. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições. Tá? Porque eu, se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Pode ter certeza disso. Sabe, quem quiser ganhar de mim vai ter que andar mais do que eu na rua, vai ter que fazer mais discurso do que eu na rua, vai ter que conversar mais com o povo do que eu na rua, e vai ter que fazer mais do que eu. E eu duvido que tenha alguém que seja capaz disso. Pelo menos dos que estão aí. Será? Olha, bom, pelo menos lembrando, a idade do presidente Lula, que tem 79 anos. Ano que vem, aliás, esse ano completa 80. Ano que vem a eleição vai estar ali na iminência de 81. Será que ele vai ter todo esse pique, essa saúde? E em especial, região sul do Brasil, que majoritariamente não vota na esquerda, da maneira predominante, será que ele vai ser bem recebido aqui? Bom, apenas pela militância, Observando números de desaprovação, inclusive, cada vez mais crescente, não só no sul do país, como em boa parte do nosso Brasil. Agora, 10h25, e olha, exatamente sobre essa polarização que a gente tem observado cada vez maior, Apesar do ânimo do chefe do Palácio do Planalto, como vimos aí, tem uma pesquisa que indica que o número de brasileiros que se declara petista tem recuado e empatado
com aqueles que se intitulam bolsonaristas. Vanessa Fontanella chega com esses detalhes. Oi, Vanessa. Oi, João. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O levantamento elaborado pelo Instituto Datafolha e divulgado nesta semana apontou que, pela primeira vez desde 2022, o grupo de pessoas que se diz petista e o que se diz bolsonarista estão empatados. Os brasileiros que se declaram mais alinhados ao presidente Lula passaram de 39% para 35% entre abril e julho, segundo a pesquisa. No mesmo período, os que se identificam com o ex-presidente Jair Bolsonaro foi de 31% para 35%, alcançando o maior índice na série histórica iniciada após as eleições de 2022. Outros 20% se classificam como neutros. Aqueles que afirmam não ter nem petistas nem bolsonaristas são 7% e 2% não sabem. O estudo sobre o assunto começou no início do governo Lula e, desde então, o Instituto pergunta aos entrevistados onde eles se colocam em uma escala de um bolsonarista a 5 petistas. Aliás, em uma escala de 1 bolsonarista a 5 petista. Pela metodologia do levantamento, aqueles que respondem 1 ou 2 são classificados como bolsonaristas, já os que marcam 4 ou 5 como petistas. O Instituto Datafolha entrevistou 2.404 pessoas nos dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo aí de confiança de 95%. Tá aí, seguimos acompanhando, né, em especial o que nos resta para esse ano de 2025, em especial como vai ser 2026. Olha, nós vamos agora para